Qual é a relação entre o valor do dólar americano e as reservas de ouro do Tesouro? Sim, eu estava falando sobre remonetizar o ouro, e isso criaria uma relação entre o dólar e o ouro. Mas no momento, não há relação alguma. O dólar não está de forma alguma, direta ou indiretamente, vinculado à quantidade de ouro que está na reserva de ouro dos estados. Parte é mantida em custódia pelo Banco Central, mas cerca de 5% do total das reservas são de propriedade, e não está tudo em Fort Knox, certo? Está dividido. Há um pouco na Casa da Moeda de Denver, na Casa da Moeda de West Point, e então uma pequena porcentagem no Federal Reserve. Mas, novamente, o proprietário é o Departamento do Tesouro, não o Banco Central. E isso não tem nada a ver com a política do Banco Central. Nem tem a ver com a política de gastos do governo federal, já que passa pelo Departamento do Tesouro. É apenas esse ativo que está lá, e a confiança no dólar não se baseia na quantidade de ouro que está lá. E como acabamos de notar, há 19 trilhões de dólares e apenas 750 bilhões de dólares em ouro. E há uma grande diferença entre esses dois números. Esses números não são semelhantes. E podemos ver o fato de que o dólar foi inflacionado muito além de qualquer coisa que possa ter sido relacionada ao ouro uma vez. Então, mesmo de uma forma abstrata, em um nível de confiança, a quantidade de dólares na reserva de ouro, ou a quantidade de ouro nas reservas de ouro, de alguma forma, está respaldando o dólar de uma maneira abstrata. Simplesmente não é verdade. Acho que você pode voltar e dizer que está tudo faltando. E o que isso significaria para a economia dos Estados Unidos? Agora, claramente seria um golpe em termos da reputação do governo dos Estados Unidos. Apenas mostraria que eles têm mentido o tempo todo e que é corrupto, certo? E como vimos em tudo isso, ninguém sabe para onde o dinheiro está indo. Ninguém sabe no que o dinheiro está sendo gasto. É tão totalmente irresponsável a forma como o governo federal arrecada dinheiro e depois o gasta. E é simplesmente desconhecido como qualquer uma dessas coisas funciona. E está lá apenas para beneficiar certos grupos de interesse e populações e servir a fins políticos. E não há razão para que o ouro não pudesse ter sido usado para fins semelhantes anos atrás. E agora, não se sabe quanto há lá, se é que há algo. Mas se não houvesse nada, por que as pessoas precisariam de dólares? Elas não precisam de dólares, porque acham que podem trocá-los por algum tipo de ouro. As pessoas precisam de dólares para que possam adquirir títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são basicamente a lubrificação do sistema global de dólares agora. Eu não acho que isso seja uma coisa boa, mas esse é apenas o fato de como a economia global funciona atualmente. Então as pessoas precisam de dólares para isso. As pessoas precisam de dólares para comprar bens e serviços dos Estados Unidos. E apesar do que dizem sobre não haver manufatura nos Estados Unidos, ainda há uma quantidade significativa. E claro, os Estados Unidos ainda exportam muitos serviços também. As pessoas precisam de dólares para comprar essas coisas. E também, o dólar mantém seu valor apenas como dinheiro de papel. O dólar não mantém seu valor porque está atrelado ao ouro. Ele mantém seu valor porque está sendo inflacionado menos rapidamente do que muitas outras moedas fiduciárias. Certo, eu reclamo muito sobre como o dólar dos Estados Unidos está sendo inflacionado, sobre o quanto o Banco Central está imprimindo. Mas ainda é menos ruim do que a maioria dos outros bancos centrais estrangeiros. E o euro é uma bagunça ainda maior do que o dólar em termos de seu valor. Política monetária. Certamente a China, que tem controles de capital e todos os tipos de grandes problemas com sua moeda. O iene é uma bagunça. Eles têm controle da curva de rendimento sobre isso. Então, se você quer dinheiro verdadeiramente relativamente livre, algo que mantenha seu valor razoavelmente bem, muitos bancos, bancos privados, bancos centrais vão manter dólares, e eles fazem isso. Isso também lhes permite comprar o que é visto como o investimento mais confiável e de baixo risco, que são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Agora, tudo isso é relativo, certo?
Li que sempre há uma chance de que os títulos do Tesouro deixem de ser tão confiáveis depois que os 10 talvez enfrentem algum tipo de crise de dívida soberana algum dia. Qualquer número de coisas pode acontecer, mas agora, as pessoas precisam de muitos dólares. Informal, e quando você apenas olha para o cálculo de por que as pessoas estão adquirindo dólares, quando você olha para os grandes jogadores, você olha para a economia global, você olha para a geopolítica, isso não tem nada a ver com ouro, strengths. Os bancos centrais estão adquirindo ouro, mas isso remonta à questão de precisar de algum tipo de fundo de emergência, não está relacionado a sustentar o dólar. E, portanto, eu simplesmente não vejo um problema com o governo central admitindo que eles não têm ouro lá. Ou, quero dizer, se ele sumiu, se 5% sumiu, 10% sumiu, isso nem seria um grande escândalo, eu acho, para o governo central. Eles diriam algo como, sim, alguém roubou 5% nos últimos 60 anos. E simplesmente não sabemos. E seria isso. Nunca ouviria falar de novamente, exceto talvez de pessoas na comunidade do ouro. Então, simplesmente, não é tão importante. Há rumores de que a administração Trump pode reavaliar as reservas de ouro dos Estados Unidos. O valor contábil de uma onça de ouro mantida pelo Tesouro dos Estados Unidos é de apenas $42, como você mencionou anteriormente. Sabemos que o valor de mercado recentemente ultrapassou $3.000 por onça Troy. Quais são seus pensamentos sobre a possibilidade de reavaliação do ouro e as implicações para a economia dos Estados Unidos se isso acontecer? Bem, é claro que seria muito bom se houvesse algo que realmente restringisse o Banco Central em sua capacidade de inflar a oferta de dinheiro e de voltar a algum tipo de vinculação do dólar a algo fora do controle do governo central. Esse sempre foi o problema, de não ter nenhum tipo de padrão metálico para a moeda de um governo. Eles podem simplesmente inflá-la à vontade, sem estar atrelada a algo além de apenas flutuar livremente com outras moedas. Não há nada que restrinja o governo central. Nesse ponto, é dinheiro puramente público, é dinheiro puramente governamental. Enquanto que se estivesse atrelado a algum tipo de ativo de propriedade privada, seria uma situação muito diferente. Agora, é claro, você ainda está um pouco restrito pelo fato de que está flutuando livremente contra outras moedas, certo? Se um governo realmente começar a desvalorizar sua moeda, incluindo o dólar, e se o dólar estiver inflacionando muito mais rapidamente do que outras moedas estrangeiras, as pessoas migrariam para essas outras moedas estrangeiras tanto quanto pudessem. Quero dizer, vemos isso até em casos onde não é realmente legal fazer isso, ou os governos tomam medidas para impedir que as pessoas adquiram o que hoje em dia geralmente são dólares. Como na Argentina, antes de Milei aparecer, eles tinham muitos controles cambiais rigorosos sobre isso e fizeram muito para tentar impedir que as pessoas obtivessem dólares. As pessoas se esforçavam para conseguir dólares de qualquer maneira, e isso atuava como um freio sobre o quanto você poderia inflacionar esses dólares, como no Zimbábue. Eles tiveram sua hiperinflação. O dólar realmente se tornou o único dinheiro confiável e fácil de obter nessa situação. Então seria realmente ótimo vincular o dólar a algo, mas eles não querem fazer isso, precisamente porque isso limitaria a capacidade do governo central de inflacionar à vontade. E essa sempre foi a motivação. Tem sido a motivação para renomear uma onça de ouro como alguma moeda nacional, certo? Este foi um truque que os governos centrais fizeram. A eles dizem, termos de onças de ouro, onças de ouro. Saints, vamos falar em termos de libras esterlinas ou vamos falar em termos de francos? E vamos definir isso como uma certa quantidade de ouro. E isso fez as pessoas pensarem em termos de algo além de apenas uma quantidade de ouro. Elas começaram a pensar em termos de moedas nacionais. E então, com o tempo, isso gradualmente mudou para apenas a capacidade do governo central de manipular o valor de um franco, ou um dólar, ou uma libra esterlina. E então, é claro, você tem o que temos hoje, que era então
And then, of course, you got what you got today, which was then